Vamos começar? O pessoal está entrando, mas acho que a gente poderia ir começando. Eu vou tratando um pouco da regulação e aí a gente já vai falando. Primeiramente aqui, fazer um agradecimento especial a Mussolini, Nelson Mussolini, o Oscar Yazbek, Elizabeth Carvalhais, Sérgio Mena Barreto, que são representantes das entidades que acompanharam desde o início a discussão do acordo setorial, né, no início da estruturação do sistema de logística reversa de medicamentos, aí nos idos de 2012, 13, e vem trabalhando, né, junto ao tema, representando as suas entidades, que logo mais eles vão apresentar e falar cada um pouco da sua entidade. E a gente marcou esse webinar em razão do momento histórico, um momento importante. E por que é importante? Porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos, veja, acho que isso é importante deixar bem claro, não prevê medicamentos, né, de forma expressa entre os produtos sujeitos à logística reversa. Então, nós estamos tratando de um produto que foi para além da lista estabelecida na Lei 12.305 de 2010. Então, é algo, sim, a celebrar o momento aí, enquanto sociedade civil, né, enquanto usuários deste momento muito importante do decreto 10.388, que foi publicado no último dia 5 de junho de 2020, regulamentando a Política Nacional de Resíduos Sólidos e instituindo o sistema de logística reversa de medicamentos domiciliares. Então, assim, fico muito contente e orgulhoso de tê-los aqui nesse bate-papo, diante da relevância do tema, da importância dessa regulamentação, porque muitos falam e usam experiências internacionais, geralmente para apontar ou fazer críticas, né, ao Brasil, e acredito que dessa forma, como foi feita aqui, aponta um pioneirismo, né? Os Estados Unidos têm regulações muito pontuais, estaduais, e nós temos agora no Brasil, conforme o decreto publicado, uma regulamentação do sistema de logística para o território nacional. Então, muito contente, grato aí com a aceitação do convite por vocês, e queria começar passando a palavra para o presidente executivo do Sindusfarma, Nelson Mussolini. Mais uma vez, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Elizabeth, boa tarde, Oscar, Sérgio e Fabrício. Fabrício, muito obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre muito bom poder falar, esclarecer e também nos imbuirmos da importância que tem toda esta questão de, eu não digo logística reversa, mas eu digo de destinação correta do resíduo doméstico de medicamentos, né? Porque o conceito de logística reversa não se aplica ao nosso caso, porque não dá para reutilizar o nosso produto vai ter uma destinação correta. Então, primeiro eu queria falar um pouco do Sindusfarma. O Sindusfarma é uma entidade da estrutura sindical brasileira. Ele tinha inicialmente era regional, era São Paulo. A partir do ano retrasado, nós alteramos a nossa base. Nós somos nacional, sem ferir a autonomia de cada sindicato específico que existe nos outros estados. Então, nós representamos as empresas que não têm sindicatos específicos. Então, Rio de Janeiro continua tendo seu sindicato específico, Goiás continua tendo seu sindicato específico, Minas Gerais tem o sindicato mais antigo do Brasil, da indústria farmacêutica, são poucos meses mais antigo que o Sindusfarma, mas é mais antigo. E o Sindusfarma é um sindicato que está desde 1933, 87 anos, que nós estamos na batalha da saúde pelo Brasil. Hoje nós temos algo perto de 440 associados, entre indústrias farmacêuticas e prestadores de serviços do setor farmacêutico e fornecedores. Os nossos associados, eles se dividem em empresas de pesquisa, empresas de medicamentos genéricos, empresas de medicamentos isentos de prescrição, empresas de medicamentos similares,
fitoterápicos, dinamizados, homeopáticos. Ou seja, o Sindusfarma ele tem como premissa da sua diretoria a defesa da indústria farmacêutica instalada no país, independentemente de onde vem o capital. Para o Sindusfarma, para a diretoria do Sindusfarma, a nossa visão é que pouco importa se o capital vem do norte da América do Norte ou vem do norte do Brasil, o importante é que ele esteja no Brasil, gerando empregos no Brasil, trazendo tecnologia para o Brasil, fazendo pesquisa dentro do Brasil e pagando, infelizmente, mas pagando muitos impostos no Brasil. Nós temos uma distorção tributária na área de medicamentos monstruosa, isso todos conhecem bem, 31% de tudo que a gente recebe vai para os cofres dos estados, da União e dos municípios. Então, é muito pesado. Mas essa história começou realmente em 2010, porque logo que saiu a Lei 12.305, muito se falou se o setor farmacêutico estava dentro. E eu fui um dos que defendi de forma muito veemente que não, nosso setor não estava dentro. O setor estava listado, a lista que continha no decreto ela era taxativa, ela não era exemplificativa. Venho das minhas lições de direito tributário lá do ISS, lá atrás, de lista taxativa e lista exemplificativa. Então, eu usava aquele mesmo conceito que tinha uma decisão do Supremo, que a lista era taxativa e não podia ser exemplificativa. Então, eu usava esse conceito. Mas a gente foi evoluindo e o setor como um todo, e aí todos os elos da cadeia farmacêutica, nós entendemos da necessidade de sim da gente regular isso e regular isso de uma forma correta que desse oportunidade de fazer as coisas bem feito. O Brasil tem uma série de distorções no nosso setor, a gente sabe disso. De fato, não deveria sobrar medicamento na casa das pessoas, porque o medicamento é para ser consumido do jeito que o médico prescreve, aqueles que são medicamentos de prescrição, e os medicamentos que são isentos de prescrição são para aqueles males menores e também não deveria sobrar, porque as pessoas não deviam ficar fazendo farmacinha, mas infelizmente acontece isso, nós temos essa questão. E enfrentamos problemas ideológicos monstruosos na discussão da nossa destinação correta do resíduo domiciliar. Eu acho que todos nós aqui temos experiências desastrosas, seria uma palavra muito dura, mas marcantes, vamos dizer assim, nas reuniões que tivemos no MMA no passado, em algumas secretarias de meio ambiente dos estados, em alguns municípios, foram efetivamente marcantes. Então, o mais importante de tudo que traz este decreto é uma forma de regular no Brasil inteiro como que a gente vai fazer essa destinação correta. Óbvio, nós tivemos discussões ferrenhas, nós temos um setor diferente dos outros, porque todo mundo falava assim, porque pilha fez, óleo de cozinha fez, defensivo agrícola fez. Todo mundo que fez não tinha preço regulado, não tinha preço controlado pelo governo. Então, eu me lembro, eu trabalhava numa indústria química, farmacêutica, que tinha área de defensivo agrícola também, quando o defensivo agrícola resolveu criar a Impev, para fazer a logística reversa das embalagens de defensivo agrícola. E até hoje é uma entidade que custa muito para fazer isso, é muito dinheiro. Mas eu me lembro muito bem, tinha um presidente da área agrícola da empresa que eu trabalhava, e um dia nós estávamos discutindo isso, ele falou, não, nós temos que fazer sim. E eu falei, mas isso vai ter um custo. Ele falou, mas qual é o custo desse negócio? Eu não me lembro, vai ser X moedas, que eu não me lembro qual era a moeda da época mais, o Alzheimer às vezes bate, né? Vão ser X moedas. Eu falei para ele falou assim, ótimo, então nós vamos aumentar o nosso preço em 2x moedas e resolvemos o nosso problema.
Tá? Então, foi muito fácil, porque quem pagou a conta da logística reversa de uma série de setores foi a sociedade, foi o consumidor que pagou a conta. Pilha resolveu o problema rapidamente. Pilha, em 2 minutos, resolveu o problema. A lâmpada também resolveu o problema rapidamente. A lâmpada custava 10, passou a custar 12 e resolveu o problema. Né? Mas nós não. Nós, o nosso medicamento custa 10 e vai continuar custando 10. Né? E a gente vai arcar com esse custo. E a gente entende que nós temos que arcar com esse custo. Faz parte da nossa obrigação socioambiental de arcar com esses custos e de ter esses custos efetivamente dentro da redução de margem que nós vamos ter que sofrer. Isso, todos os elos da cadeia que aqui estão vão ter que fazer a sua contribuição. Acho que foi uma batalha interessante, mas eu acho que a maior lição que isso trouxe para todos nós, e já encerrando a primeira parte da minha fala, é que nós descobrimos uma coisa. Quando o setor está alinhado, está junto, está com o mesmo propósito, nós conseguimos fazer coisas extremamente interessantes para o setor, mas para a sociedade como um todo, o que foi muito importante, inclusive com a atuação do próprio Ministério do Meio Ambiente, que conseguiu colocar o algodão nos lugares certos, e a gente conseguiu, com os cristais que cada um tem que manejar, sem rachar os cristais, nós conseguimos fazer um trabalho que trouxe à sociedade e vai trazer à sociedade, eu não tenho a mínima dúvida, o maior sistema no futuro, mas vai ser o maior sistema de destinação correta de um produto do domicílio da pessoa até o destino adequado. Então, acho que foi uma batalha muito importante e aqui eu quero, Fabrício, aproveitar para agradecer efetivamente o trabalho que você teve, principalmente, eu falei na última reunião nossa, nos últimos 3 dias antes do decreto sair, que 10 horas da noite nós dois estávamos conversando para saber se dava para mudar a vírgula, se não podia mudar a vírgula. Tá? E a gente sabe da importância que às vezes uma vírgula pode acarretar. Então, muito obrigado ao trabalho que você fez, que o seu escritório fez, no sentido da gente chegar a um objetivo de oferecer à sociedade brasileira, sem dúvida nenhuma, um maior plano de destinação correta de resíduos de medicamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Mussolini. Eu acho que um primeiro ponto que você traz, eu acho que é a importância da articulação do setor na época do acordo setorial. Eu acho que o grande mérito do setor, mais do que as discussões da regulação em si, é um trabalho de vocês, né, dos setores em si, reunindo fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes. A gente tem o privilégio de acompanhar quase todos os setores regulados na logística reversa, e o de vocês mostrou uma certa maturidade para tratar com o assunto, cada um ciente do seu desafio. É o que eu falei, aprendi muito, né, sobre os desafios de cada um e das virtudes de cada setor econômico, né, dentro do medicamento, dentro do farmacêutico, de cada segmento econômico. O distribuidor com dele, o comerciante com dele, o fabricante, o importador com dele. Então, dentro da discussão do acordo setorial, à época, que não veio a ser assinado exatamente porque não havia uma convergência operacional, né? O decreto vem como uma consequência, mas na discussão o que mostrou um alinhamento setorial muito importante, que não é usual nos demais. Você vê inúmeras, como você deu um exemplo de lâmpadas, por exemplo, onde você não tem os distribuidores e comerciantes, né? Você não tem a rede toda a cadeia envolvida. E eu acho que no caso do medicamentos, na época do processo negocial do acordo, na época do acordo ainda, foi bem importante e acredito que tem ajudado, né, dentro dessa maturidade da discussão da logística reversa. Queria agora passar, muito obrigado, já queria passar agora para o Oscar
O Oscar é presidente da Abafarma. Oscar, fica à vontade para falar também um pouco da Abafarma, até para todo mundo entender que a gente tem o privilégio aqui, quem está nos acompanhando, tem o privilégio de falar com agentes, né, diferentes da cadeia de medicamentos. Então, eu acho que essa é a riqueza. Geralmente, quando a gente faz discussões de logística reversa, às vezes a gente pesa, a gente está falando, às vezes tem só representante da indústria, né? E nesse caso aqui nós temos representantes dos vários agentes. E por isso que eu fico muito contente de tê-los e de ver um decreto que traz essa atribuição individualizada para os agentes, né? A partir do consumidor no descarte correto, passando para as farmácias e drogarias, com o envolvimento do distribuidor e chegando para a disposição final, né, custeada pelos fabricantes importadores. Com você, Oscar. Obrigado, Fabrício. Boa tarde a todos. Boa tarde, Nelson, Sérgio, Beth. Fabrício, você tem razão. Esse decreto só foi possível por estar em todos os elos da cadeia envolvidos. Ele seria impossível se não tivesse a participação de todos. A Abafarma é a Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico. Ela defende os interesses de distribuidores de medicamentos. Para ter uma ideia da grandeza que isso significa, e aí eu falo isso para quem está escutando entender a complexidade que tem o negócio quando se fala em logística. Hoje, nós fazemos separação, picking list de produtos, de 6.300.000 caixas por dia, né? Nós temos 70 centros de distribuições no Brasil espalhados, os associados juntos. Entregamos fazemos 79 mil entregas. Circulamos cerca de 630 mil quilômetros por dia. Atendemos 68 mil farmácias, mais clínicas e hospitais, que dão em torno de 4 mil. Temos 24 mil colaboradores envolvidos nessa operação. É muito dinâmico. Essas entregas que a gente fala, tem um lead time, um tempo entre a efetivação do pedido pelo varejo e a entrega dos produtos de 16 horas em qualquer lugar do Brasil. A grande maioria é entregue em 12 horas. Isso propicia que não haja desabastecimento e nem falta de produtos para os pacientes que precisam em qualquer farmácia em qualquer lugar do país. Quando a gente lê o decreto, Fabrício, aí acho que todo mundo está ciente e de parabéns, a gente olha, para quem participou da elaboração, a gente lê e olha um passado lá de tantas discussões, tantas vais e vens, estudos, gastamos muito dinheiro em alguns estudos para tentar levantar os dados. Quando passa um filme na nossa cabeça, que a gente olha e fala, nossa, o que tem por trás dessas duas folhas de papel aqui, né? A gente não imagina. Para quem olha e não passou por tudo isso, pode pensar que ali é muito simples. E aí minha preocupação é que começa, mas não poderia fazer isso, e se? Olha, eu posso garantir a todos que todos os senãos e todas as oportunidades foram discutidas. O que está no decreto é o que é economicamente e tecnicamente possível dentro de todos os cenários que nós analisamos. Dificilmente vai aparecer alguma outra possibilidade que seja melhor em termos de eficiência e eficácia do que a gente elaborou nesse decreto. Então, isso deixa a gente muito satisfeito para quem participou de todo o processo, porque a gente tem a noção dessa dificuldade que foi chegar nesses números, né? O setor de farmacêutico ele já é complexo por natureza, né? Ele é um setor altamente regulado, ele é um setor que tem os preços controlados, né? O Mussolini comentou isso, quando a gente escutava, não, mas vocês têm que trazer experiências de fora do país, vamos ver Portugal. Sempre quando a gente chegava lá, quem pagava a conta era o consumidor. Aí se gasta quando você quiser, quanto o consumidor está disposto a assumir isso para resolver o problema ambiental ou para mitigar problemas ambientais. Quando você chega para o Brasil, isso se torna economicamente inviável, porque os preços são controlados e você não tem espaço para colocar esse custo de uma maneira que possa bancar um processo de logística reversa. A participação de todos é muito importante. O sistema
parece, dá para resumir muito facilmente, mas dentro desse resumo ele é muito complexo e tem muita coisa. O medicamento vai percorrer o mesmo caminho, nos mesmos agentes que ele percorreu para chegar no paciente. Então, ele vai voltando na cadeia até chegar ao consumidor final, até chegar à destinação final. Então, assim, eu acho que o que fica para todo mundo é um exemplo que o Brasil vai dar para o resto do mundo, porque nas condições que nós temos, nas características que nós temos, mercado controlado, preço controlado, chegar na possibilidade de uma ação ambiental desse porte, realmente eu acho que foi uma grande conquista para todo mundo. Muito obrigado, Oscar. Queria até, aproveitando o ensejo, lembrando também o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos falando de um processo que começa em 2012, 2011, como o Mussolini colocou 2010, com a publicação da lei, um longo processo negocial para a celebração de um acordo setorial, acordo esse que não foi levado a termo. Na sequência, foi colocado um processo em consulta pública de uma minuta de decreto, né? Só para todo mundo lembrar do contexto, para chegar este decreto hoje, chega num processo que não foi exitoso no acordo, né? Acabou sendo colocado em consulta pública uma proposta e veio a ser publicado agora recentemente. Então, e acho que como o próprio Oscar colocou, né, foram estudos de viabilidade técnica e econômica elaborados em todo o processo negocial do segmento, um alinhamento de interesses, né, do setor, buscar convergência para buscar colocar de pé um modelo em território nacional, vis-à-vis, né, a magnitude que o Oscar acabou de colocar aí, quase 70 mil farmácias, né, falando da Abrafarma, toda a dinâmica de entrega, de fornecimento, de transporte, de trocentos quilômetros rodados por dia. Então, e aí, acho que vem a importância e o cuidado que eu sempre trago quando se fala dos modelos comparados, que nada é comparado com o Brasil, né? Com a logística brasileira, com a malha viária brasileira. Porque não adianta falar, veja, o mesmo lugar que chega o produto, sai o resíduo. Não é tão simples. Não é uma operação binária, chega, volta. Então, assim, eu acredito que... E aí, eu fazendo um parênteses para passar já para o Mena Barreto, para o Sérgio, a importância, o decreto, eu acho que é importante que todos também tenham clareza do objeto, né? O objeto da logística reversa são os medicamentos domiciliares, os nossos, né? Consumidos nas nossas casas, na nossa residência. E isso é importante, porque cria um escopo para atender o consumidor de forma geral. Não é objeto de logística reversa, por exemplo, os medicamentos descartados nos prestadores de serviços, sejam eles públicos ou privados, porque esses são geradores e, portanto, tem plano de gerenciamento de resíduos, tem que cuidar a fonte geradora. Então, tem que ter o PGRS, tem que elaborar seu plano, implementar seu plano e cuidar, né, do seu gerenciamento, contratando aí prestadores de serviço para coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada. Então, é importante esse contexto do que é objeto do sistema regulado agora pelo decreto federal. Passando agora já a palavra, Sérgio, muito obrigado, Sérgio Mena Barreto, que é o presidente e CEO da Abrafarma. Sérgio, obrigado, a palavra é sua. Olá Fabrício, olá Mussolini, Oscar, Beth, todo mundo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Realmente a gente testemunhou nesses dias aí o final de 10 anos de uma grande novela, né? Novela longa, de muitos capítulos, e de muito vai e vem. Muita gente passou por vários elencos, né, passaram por esses episódios aí, né? E eu gostaria de, citar 3 deles, só para a gente deixar, 4, para deixar marcado. Um pelo Sindusfarma, Jair Calisto, que atuou muito, né? Pela Interfarma, o Pedro Bernardo participou de muitas das reuniões. Pela Abrafarma, o Serafim Branco participou da maioria dessas reuniões. E antes do Oscar, aí tinha o Jorge Frois lá na Abrafarma, participou bastante. Nesse nome desses 4, eu quero render minha homenagem a todos que participaram dessas inúmeras negociações e todas essas etapas, né, desse romance, vamos chamar assim.
E no final a gente saiu com uma história muito, muito bem construída, eu acho, né? Isso é sinal de maturidade. Eu tenho uma convicção muito pessoal que as coisas acontecem na hora certa, né? Então talvez não aconteceu antes porque nós não tínhamos maturidade suficiente, o setor não estava. Sérgio, você travou. Né? O que nós não vamos fazer, né? Isso é uma coisa importante a gente esclarecer depois. Mas é assim, ele é a consumação da maturidade desse setor. Então, para falar um pouco da farmácia, já que todo mundo falou um pouco, né? Então, assim, pelos dados da IQVIA, nós temos quase 79 mil farmácias no Brasil e a Abrafarma tem 8.300 dessas farmácias, ou seja, nós temos um pouco mais de 10% das farmácias e a gente tem 45% do mercado. Então, a gente está falando de 56 bilhões de reais de vendas anuais, dessas 26 maiores empresas que compõem a Abrafarma, né, as 26 maiores redes do Brasil. A gente faz 960 milhões de atendimentos por ano. É como se a população brasileira passasse 4 vezes, quase a população brasileira passasse 4 vezes nas nossas 8.300 farmácias todos os anos. E isso, por si só, ensejou a construção de um sistema logístico muito grande, gigante, né? Com centros de distribuição automatizados. A maior das nossas redes tem 14 centros de distribuição próprios, com 2.000 e poucas lojas. Pra você ter uma ideia, nos Estados Unidos, as grandes redes têm um centro de distribuição para cada 500 lojas. Então, bastariam 4 centros para atender 2.000 lojas. A gente tem 14. Por quê? Porque a malha viária do Brasil é complicada, porque a gente tem uma série de questões locais, legislações conflitantes, né, legislações locais de ICMS e toda uma malha desse Brasil, desse custo Brasil que a gente conhece. E nesse custo Brasil e nessa complexidade brasileira está justamente também a logística reversa dos medicamentos. Não é um sistema fácil. Eu acho que se foi difícil a gente chegar até aqui, a gente tem agora uma segunda etapa muito desafiadora, né? Que é colocar esse projeto no ar e garantir que a gente tenha capacidade de atender aos pressupostos que levaram a esse decreto. Acho que a gente tem capacidade, tem competência, óbvio. Ontem o Sindusfarma já liderou uma reunião de todos nós e a gente começa a se organizar e no sentido de ver quais são as próximas etapas aí. Sem ansiedade, cientes do dever cumprido, mas sabendo que agora a gente tem muita coisa para fazer. Até então a gente tem um sistema informal, um sistema em que cada empresa ela faz da sua maneira e a gente já tem logística reversa no Brasil de uma certa forma, mas óbvio, tudo que está organizado de uma maneira que não tem um alcance ou não tem uma visão nacional, leva a muitas interpretações locais, né? Então, assim, qual o grande benefício de ter um decreto como esse? Não ficar refém de 5.500 legislações diferentes dos municípios brasileiros. E de cada interpretação diferente, de cada Ministério Público, de cada vigilância local, de cada legislação estadual. Então, se a gente pode ter um marco nacional, uma referência nacional e organizar isso de uma forma que seja economicamente viável, tecnicamente bem feita, com todas as salvaguardas necessárias, sempre é melhor. Sempre é melhor o interesse nacional bem construído do que uma interpretação local equivocada, mal lida, de uma legislação até muitas vezes mal construída também. Então, fica aqui o desafio da implantação, né? E fica aqui o nosso agradecimento a todos os elos aí. Fabrício, você também atuou diretamente agora nessa etapa final, né? E fica aí o nosso agradecimento a todos que contribuíram para a gente chegar no estágio que a gente chegou hoje. Muito obrigado, Sérgio. Eu queria aproveitar o gancho da sua fala, que eu acho que isso é importante dentro da regulação que a gente acompanha de logística reversa, a importância de você ter uma diretriz orientadora, né? Acho que o fato de você ter um decreto federal
publicado observando toda a liturgia da Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas as diretrizes que estão ali estabelecidas em lei, em decreto, chegar num decreto federal que traz um faseamento para o sistema, né? São 2 fases bem estabelecidas e muito claras dentro da estruturação do sistema de logística reversa de medicamentos, que, aliás, guarda semelhança com outro decreto de logística reversa, que é o decreto de logística reversa de eletroeletrônicos, publicado em fevereiro. E também, eu acho que dentro deste decreto em especial, o que, na leitura que se faz do documento, mostra muita aderência com a lei quando trata da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Tema esse muito caro em alguns setores, porque recai apenas, acaba sendo, por vezes, é uma responsabilidade exclusiva de um ou de outro, né? Criam-se exceções para o setor empresarial, para algum ramo. E, nesse caso, a gente observa que o papel das drogarias e das farmácias devidamente delineados dentro da estrutura, recepcionar os medicamentos, armazená-los temporariamente, os distribuidores realizarem a coleta e o armazenamento temporário, ou num ponto secundário, ou para destinação, a indústria, né, arcando com esse custo da destinação final ambientalmente adequada. Então, é uma conjugação de esforços, todos os agentes econômicos voltados aí para um bem maior, né, que o cumprimento da norma, assegurando uma destinação correta, resguardando o ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a Constituição determina. E queria agora passar para a Beth. A Beth tem experiência no assunto logística reversa, liderou já em outros setores discussões dessa natureza, e é presidente da Interfarma. Beth, muito obrigado também pela participação, e a palavra é sua. Beth, liga o microfone, Beth, por favor. Está no mudo. Oh, yes. Obrigadinho. Obrigada, Fabrício, pelo convite. Quero cumprimentar também as pessoas, os colegas do painel, o Oscar, o Sérgio Mena Barreto, o Mussolini. Vou falar rapidamente sobre a Interfarma. A Interfarma é uma associação que congrega 52 laboratórios de capital multinacional instalados no Brasil. Esse capital pode ser agrupado numa grande parcela americano, capital europeu e capital japonês. As empresas da Interfarma, se eu quiser colocar assim num sumário, trabalham com alta ciência, com medicina, ciência de ponta e muita inovação em pesquisa. A maior clientela dessas associadas serão, portanto, os hospitais, porque medicamento de alta complexidade. Isso não anula o fato de não termos outros elos da cadeia, mas o que digamos, qualifica a Interfarma é exatamente pela pesquisa em alta ciência e tecnologia. Bom, se a gente vai entrar um pouquinho aí no tema, algumas observações. Como laboratórios globais, que são essas empresas da Interfarma, naturalmente são empresas que em algumas regiões do mundo, ou em alguns mercados, já vivenciaram bastante a conversa de logística reversa, ou reciclagem, ou meio ambiente. Então, de alguma maneira, esse diálogo é relativamente conhecido, e a gente tem, claro, que, então, entrar nas peculiaridades do mercado interno, que eu acho que a que foi mais comentada, chamada atenção para o poder público, que foi um dos elos difíceis da gente conseguir encaminhar a equação, que é justamente ser um mercado de preço altamente controlado, aliás, um mercado completamente regulado pelo poder público. E isso, naturalmente, é um diferencial grande. Outro comentário que eu acho que é relevante, que fez o Mena Barreto,
de fato, nós termos conseguido, ou o mercado vir negociando decretos que são naturalmente de natureza do Poder Executivo, quando a lei ela é muito clara e específica, ela remete aos municípios. E eu me lembro quando nós negociávamos uma reunião que era assim quase a publicação da lei, nós alertávamos a presidente Dilma de que isso seria um ônus para o país inteiro, porque, em primeiro lugar, quando você remete a 5.700 municípios, então o Estado se afasta um pouco, porque como é que você vai colaborar, eventualmente até financiar 5.700 municípios? É bastante difícil. Depois, no tamanho do Brasil, nós vivemos, naquele momento, ações do Ministério Público em diversos estados, mas em muitos estados. Então, realmente era extremamente difícil, você não tinha tempo nem de implementar, nem investir na implementação, mas você tinha que cuidar do Ministério Público, de se defender, de explicar. Então, hoje, acho que houve não obstante a lei não ter mudado, ela continua remetendo aos municípios, mas houve realmente uma compreensão, sobretudo do governo federal, de que se o objetivo é realmente a logística reversa em favor do meio ambiente, do consumidor, enfim, então é importante ter um marco que você consiga cobrir a superfície do país, porque se uma indústria está num estado, está tudo bem, mas nós estamos em todos. Então, aí fica muito difícil. Então, acho que isso é um importante avanço. Eu acho que isso deve ser uma regra que vai realmente se implementar daqui para frente. Quero realmente comentar um pouco sobre o ministro Ricardo Salles, porque acho que ele fez um grande diferencial nessa negociação. Conheço inúmeros ministros do meio ambiente, inúmeros. E ele conseguiu dar o equilíbrio entre, de fato, aquilo que necessita o meio ambiente e aquilo que precisa olhar, dar atenção e dar respostas ao sistema industrial, e aí, diferentemente de cada setor. Acho que o Fabrício tem isso bastante claro, estava falando aí da Bini há pouco, enfim. Então, você tem setores que têm seus materiais inteiramente recicláveis, inteiro, do começo ao fim, da matéria-prima ao último produto acabado. Você tem outros setores, eu passei por 3 negociações de logística reversa, reciclagem, enfim, com vários nomes que teve. Então, a indústria automobilística, isso lá do exterior, negociou 10 anos, porque tem que reciclar 6.000 itens num automóvel. Então, é um processo de você reciclar com fornecedores de 6.000 itens, é extremamente complexo. Depois, entrei no agronegócio, cujos produtos são biodegradáveis, recicláveis, quer dizer, aqui entendeu? Outra conversa, isso é da natureza do setor ser reciclável. E aí chegamos nos medicamentos, que é um setor muito particular, muito diferente. Então, e aí eu acho que o papel justamente do Ministério do Meio Ambiente, através do ministro, foi justamente entender, apesar de cada setor ser realmente particularizado, esse é altamente regulado. Não acho que se alinhe aos outros elos da cadeia. É, de fato, um setor muito particular. Então, eu acho que isso foi um grande mérito dele, da equipe. Já falamos, vocês citaram, com bastante vivência dos 10 anos que passaram, que vocês tiveram nessa conversa. Então, eu acho que foi realmente, como disse o Mena Barreto, tudo tem hora certa para acontecer, né? E aconteceu, acho que na hora certa. Eu queria fazer uns outros comentários, já se falou muito de indústria farmacêutica, mas eu acho que é importante entender a reciclagem, qual é o planejamento, quer dizer, aonde isso converge. E acho que isso converge numa agenda que hoje é extremamente distante da gente, que antigamente foi dividida a 2030 e hoje é 2050,
que, na realidade, a reciclagem é um elo importante, talvez não o maior. Bom, o maior é o econômico mesmo, né? Que se encaixa num projeto, já que nós lidamos com vidas, é isso que a gente faz, criar, cuidar da sobrevida do ser humano, da longevidade do ser humano, da cura do ser humano. Então, é fácil entender esse projeto. É um projeto que precisa criar condições de sobrevida do ser humano em 2050. Por quê? Se a gente, no mundo de hoje, pegar um americano, isso é estatístico, tá registrado na literatura, se você pegar um consumidor americano, exatamente como ele é hoje, o que ele come, o que ele gasta de energia, o que ele gasta de vestuário, a variedade daquilo que ele utiliza, o que ele gasta de lazer, o que ele gasta de energia, e você multiplicar pelos 7 bilhões de seres humanos hoje, o planeta Terra não consegue manter 7 bilhões de seres humanos ao nível de um americano de classe média, média alta. É impossível. Não é possível. Então, o que se quer, na realidade, como é que você vai dar sobrevida a 9 bilhões, ou 9,2, ou 9,3, num mundo em que, por hipótese, os seres humanos têm à disposição injeções de célula-tronco para eu me manter bem e cuidar da minha longevidade. Que você tem monorobôs que vão identificar nas suas artérias obstruções nas células, etc. Então, os elementos para a sobrevida, eles vão sempre aparecer. Agora, no planeta de hoje, com o nível de poluição de hoje, com o nível de má utilização da água, etc., etc., isso não é possível. A gente está criando condições, e a reciclagem é um importante branch para isso, para um planeta que vai consumir 600 milhões, por exemplo, 600 milhões de toneladas de mais alimentação. Vai consumir 250 milhões de toneladas de carne ou proteína, se a gente quiser assim chamar, vai consumir 43% mais de água, vai consumir 45% mais de energia. Então, se a gente voltar no século 17, na Revolução Industrial, maravilha, é progredir, e aí termina. Bom, mas o problema é que hoje em dia você tem que progredir com sustentabilidade. Então, a gente cria os elementos para que isso aconteça do ponto de vista ambiental, e a reciclagem é um importante item, mas é do meio ambiente, e a sustentabilidade passa principalmente na economia, no meio ambiente, na área social. Mas o que nós precisamos, e para nós de indústria farmacêutica eu acho fundamental, nós temos que criar um novo consumidor. Então, o novo consumidor vai consumir corretamente a energia, vai ser consciente no consumo que ele fizer, vai trocar fóssil por renovável, seja o que for. Então, a logística reversa, eu vejo nela, e principalmente que a logística nesse setor, requer o consumidor dentro do sistema. Então, quando você joga tudo num lixão, o lixão está lá, ninguém vai fazer nada. Mas aqui o consumidor é um importante participante que leva até a farmácia e daí começa o processo. Ele é o início do processo. Se ele não tomar essa iniciativa, isso não vai acontecer. Bom, isso eu acho que é alguma coisa que a indústria precisa, com nós da indústria, nós todos juntos, ver na reciclagem as oportunidades daquilo que a gente quer também educar o nosso consumidor, o nosso paciente, ou as pessoas que necessitam de entrar um dia numa farmácia ou num hospital. Então, uma das grandes ansiedades da indústria é que o nosso consumidor aprenda que usar uma receita médica é necessário. Então, um mercado em que você tem produtos designados, prescritos
para uso de uma receita médica, mas que eles são vendidos e consumidos sem nenhuma receita médica. Que você tem um consumidor que se automedica continuamente. Então, esse processo educativo aqui o nosso caso é um consumidor do nosso setor, mas isso vale para toda a sociedade, isso entra como uma alavanca importantíssima de você realmente dar os elementos a um consumidor, seja na energia, seja no seu consumo de água, seja no seu substituição de fósseis por renováveis e recicláveis, e seja pela utilização correta. Nós temos um produto em mãos que, mal utilizado, pode trazer péssimas consequências ao organismo humano. Então, todo esse sistema, que é uma alavancagem de criar uma nova sociedade, olha, vocês devem ter filhos adolescentes, ou já, sei lá, netos, ou se você ouvir uma criança hoje pequena falando, ela mesma já sabe que tem que apagar a luz, o seu filho adolescente não quer andar de carro, ele não quer ter carro, é cafona ter carro. Ele quer usar a bike, ele quer usar o que é reciclável, renovável, o que é prático, o que é fácil. Então, talvez ele não queira daqui a um futuro muito próximo 6 pares de tênis, vai querer ter um só. Então, essa é uma oportunidade. Tem todo, claro, o viés econômico, o viés do investimento é eu estou falando mais a longo prazo. Então, eu vejo nisso, sobretudo para a nossa indústria, essa vantagem. Nós temos que sentar agora e dizer, bom, o que mais esse consumidor precisa aprender? Nós vimos na pandemia agora as farmácias esvaziarem. Eu não sei se eu estou doente, mas eu estou nervosa. Então, todos os remédios de gripe, todas as vitaminas C, se serve, se não serve, usa. Não é assim a coisa. Você não faz isso num mercado de primeira linha. Você não chega no mercado de primeira linha, entra numa farmácia e diz eu quero, eu quero, eu quero. Não é assim, você está educado para consumir. Então, eu acho que isso é um importante passo para o Brasil. Acho que o Brasil é um país assim até muito bem posicionado, não vou entrar aí no mérito de toda a convenção, que é bastante difícil, mas acho que é importante, eu não vou perder essa chance nessa audiência de chamar a atenção das pessoas para o Brasil, que é um país que tem a maior cobertura florestal economicamente ativa do mundo, é um país de energia hídrica, muito mais sustentável do que o resto do planeta, e tem a maior frota circulante de um combustível renovável do planeta. Então, a gente não está mal, a gente está bem, mas tem muito o que fazer, tá certo? Tem muito que andar daqui até... Então, acho que a medicina tem na vida do ser humano, em 2050, já que esse é o parâmetro, e dentro da medicina, a indústria farmacêutica é quem vai fazer isso, e a indústria farmacêutica que dá as ferramentas, os elementos, os remédios, aquilo que um ser humano precisa em vários vieses para a sua cura e para a sua sobrevivência. Então, a indústria farmacêutica tem um viés nessa equação extremamente importante. Dizem os estudos que se o meio ambiente colaborar, se o consumidor se educar e se a medicina, e aqui entenda-se indústria farmacêutica, fornecer os elementos que cresce, que a ciência poderá, evidentemente, oferecer, em 2050, os seres humanos, eu não sei se a notícia é boa ou é ruim, desculpem, os seres humanos irão se aposentar do seu trabalho aos 85 anos de vida, vivendo mais ou menos 110, 120. Alguma coisa assim. Era isso que eu tinha para comentar. Então, eu acho que a gente entrou num processo educativo de longo prazo, acho que não sei se para a nossa geração, mas para os dos filhos de vocês, com certeza absoluta. Muito obrigada. Beth, muito obrigado pelas suas considerações. Queria primeiro reiterar o agradecimento a vocês aqui, para a gente ter algumas considerações que o pessoal tem mandado aqui no chat, que eu já vou trazer algumas perguntas, então, agradecer a audiência que nos acompanha, falar que o chat está ativo aqui, quem quiser fazer considerações, façam, a gente vai moderando aqui os questionamentos, agradecer a cada um de vocês que participem, então nós temos FEComércio, nós temos várias empresas dos setores
do setor de resíduos aqui acompanhando, a ABS, que tem um belo trabalho no setor, temos também o pessoal de Minas Gerais, a Alice, que eu vou trazer já. Mas antes, eu queria colocar o seguinte, eu acho que isso foi bem ponderado quando falou dessa agenda dentro do Ministério do Meio Ambiente na atual gestão. Acho que esse é um ponto importante a colocar. Nós não estamos tratando aqui da agenda verde, nós estamos tratando aqui da questão de resíduos. Na questão de resíduos, o Ministério do Meio Ambiente, ano passado, publicou um programa federal que chama Lixão Zero. Desse programa Lixão Zero, nós já temos, por exemplo, já temos um Sistema Nacional de Informação em Resíduos, que em 10 anos ele não foi publicado, ele estava previsto na política nacional e não saiu, e saiu ano passado em razão do empenho da atual gestão, leia-se o ministro Ricardo Salles, e na coordenação da Secretaria de Ambiente Urbano do André França. Então, assim, tem várias coisas que vêm sendo feitas nesse aspecto. Por exemplo, o Acordo Setorial de Eletroeletrônicos foi publicado em 2019. O Acordo Setorial de Bateria Chumbo-Ácida foi publicado em 2019. Em fevereiro de 2020, nós tivemos o Acordo Setorial de Eletroeletrônicos. Agora, o decreto de medicamentos. Então, tem coisas sendo produzidas, a agenda tem avançado, a despeito de, no território nacional, e aí um problema muito local, como foi muito bem comentado já aqui, dos municípios com os seus 3 mil lixões ainda em operação. Mas eu queria ponderar aqui, Mussolini, para voltar para você, o que você visualiza, vislumbra aí de próximos passos dentro da estruturação do sistema de logística reversa. E respondendo aqui, fica para todos também uma pergunta da Alice, bem interessante, que é o seguinte, ela colocou que como é que o setor vê o visible fee, né? Um exemplo, a taxa visível, que é o que você, na verdade, mencionou, a dificuldade do setor, como ele tem preço controlado, o visible fee, por exemplo, na lâmpada, é o seguinte, toda lâmpada comercializada, o setor se organizou e embutiu 40 centavos para cobrir o custo da logística reversa. E o setor de medicamentos tem a sua particularidade, que você muito bem colocou logo na largada, e foi reiterado depois pela Beth, pelo Oscar, pelo Sérgio, a questão, né, do preço tabelado. Queria ouvir você, e lembrando também a audiência deste decreto, e o decreto regulamenta os medicamentos domiciliares e suas embalagens. Então, veja que importante, dentro de um acordo, dentro de um decreto, está regulamentando basicamente 2 fluxos, né? Nós temos o medicamento em si com as suas embalagens, o que demonstra aí a importância do tema, a contemporaneidade dessa regulação que vem em território nacional. Mussolini, a palavra é sua. Obrigado, Fabrício. Não tem solução, né? E se nós não tivermos uma alteração na legislação nacional, o invisible fee vai ser para a indústria, para o atacado e para o varejo. Nós é que vamos ter que arcar com o custo disso. Por isso que esse é um sistema diferente. E por isso também que esse sistema teve uma negociação que teve que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós também não podemos inviabilizar a própria logística reversa. Nós tínhamos estudos técnicos econômicos que demonstravam que não era para se fazer logística reversa, porque nós não temos aterro sanitário eficiente, nós não temos incineradores eficientes, nós tínhamos um problema sério de fazer coprocessamento, então nós tínhamos uma série de dificuldades para chegar, e no final do dia era assim, como é que eu vou pegar, e eu sempre usava esse exemplo, né? Como que eu vou pegar o ácido acetil salicílico, né? que quando eu era moleque, a minha avó colocava no vaso de samambaia para ela ficar mais bonita, lá em Manaus, e trazer para incinerar, no incinerador mais perto de Manaus, está em Salvador. Né? Vou rodar aí 3 mil quilômetros, 2 mil quilômetros para trazer esse produto. Será que eu não estaria agredindo muito mais o meio ambiente se eu fizesse esse tipo de ação? Por isso que foi todo esse processo que nós tivemos que negociar para descobrir, inclusive, até que ponto a gente pode fazer. E não é um processo que vai ser simples de organizar. Nós tivemos a nossa primeira reunião
E nós todos nós aqui estamos sendo cobrados pelos nossos associados. Como que isso vai ficar? Gente, calma, o decreto saiu a semana passada, na sexta-feira, e eu tive a minha primeira reunião na terça e na quarta-feira nós conseguimos juntar as 17 entidades, que foram as entidades que participaram ativamente da consulta pública, porque esse não foi um acordo setorial, nós participamos da consulta pública. O mérito todo do ministro Ricardo Salles foi que ele conseguiu, durante a consulta pública, pôr todo mundo dentro de uma sala e falar: gente, vamos participar dessa consulta pública para um caminho, para uma saída desse assunto. Acho que esse mérito é inegável, que ele conseguiu coisas que nós fizemos, acho que 20 reuniões antes, com ele nós resolvemos exatamente em 3 reuniões. A primeira para falar, eu vou fazer a consulta pública, a segunda para falar, vocês têm que trabalhar na consulta pública, e a terceira para fechar a consulta pública. Foi isso que aconteceu. E acho que mostrou que com vontade também política a gente consegue chegar a bom termo. Mas, infelizmente, Fabrício, esse é um custo que as empresas, a indústria farmacêutica, a distribuição e o varejo, nós vamos ter que arcar com esse custo. E por isso que é o primeiro sistema em que, ao consumidor, ele só vai ter uma obrigação: pegar a sua embalagem, colocar seu produto e colocar dentro de um depósito que vai ter dentro das farmácias. Tá? Então, é um projeto muito amplo, não é um projeto que vai começar, e as pessoas precisam começar a entender isso, isso não vai começar amanhã cedo. Tá? É um projeto que tem um tempo para que a gente possa se adequar, tem algumas questões ainda que precisam ser regulamentadas. Tá? Eu já recebi informação, não, mas amanhã, onde eu posso levar na farmácia? Como é? Não, calma, isso tudo tem um projeto. O Oscar colocou bem, nós estamos falando aí de milhares de quilômetros rodados diariamente para pegar produto e levar produto. Tá? Então, não é uma coisa simples. O Sérgio Mena Barreto colocou o número de farmácias que nós temos espalhadas no Brasil. Então, todo esse é um projeto que não será simples a sua implementação. Nós estamos montando agora os comitês da cadeia como um todo, de todos os elos da cadeia. Então, nós estamos montando um comitê um comitê executivo, um comitê técnico, um comitê, inclusive, de comunicação, para a gente poder atender as demandas de estados, de municípios e da população em geral. Como explicar tudo isso para a população, porque não e isso precisa ficar bem claro para as pessoas, não o decreto foi publicado na sexta-feira, no dia 5, hoje tem exatamente, amanhã vai fazer uma semana esse decreto, né? Foi publicado dia 5 e daqui a mais um mês vai estar tudo funcionando. Não, nós temos os prazos para serem cumpridos, nós temos o número de municípios que nós vamos atender no primeiro e no segundo momento, uma série de questões que a gente vai fazer, sem dúvida nenhuma, no sentido de trazer soluções para a população. Teve a primeira pergunta aí que falou, eu li a pergunta, e logo que eu estava conversando, eu falei da farmácia em casa. Né? De fato, a gente sabe que no fim... Eu tenho a minha farmácia em casa, acho que todo mundo tem a sua farmácia em casa. Tá? Mas há necessidade, sim, do nosso produto ser utilizado. E quando você vai hoje numa farmácia, o farmacêutico está lá, ele está lá te explicando como você tem que usar o produto, ser utilizado corretamente. Tá? Não pode abandonar o tratamento, você não pode, porque se sentiu melhor, você está com uma infecção, você se sentiu melhor, você para de tomar seu antibiótico, porque isso cria problemas para você. Tá? Eu paro de tomar meu produto para hipertensão arterial, e ele fica velho em casa, e depois eu jogo porque ele está vencido. Produto de hipertensão arterial tem que tomar todo dia. Se você ficar 2 dias sem tomar, você não vai ter problema nenhum. Tá? Mas você pode ter um AVC e ter um problema sério, tá? E isso sem avisar. Então, esse produto para diabetes é a mesma coisa. Também vi uma pergunta sobre as agulhas e as seringas de diabetes. Vai ser colocado no mesmo lugar.
tá? Que vão ter. Coloca dentro da sua caixinha, coloca isso dentro do dispensório que vai ter dentro de cada um das farmácias. Isso nós vamos resolver. Óbvio, tudo isso vai ser explicado à população de uma forma clara, através do melhor contato que a população tem, que é com o profissional que está lá na farmácia, que é um profissional bem treinado, que é um profissional que sabe exatamente como ajudar a população, e ele vai receber, no prazo que nós temos, toda a instrução. Isso o Mena Barreto pode falar melhor do que eu, mas ele vai receber toda a instrução de como fazer e como fazer corretamente e como ensinar o nosso consumidor a fazer tudo isso. Muito obrigado, Mussolini. Acho que é uma palavra importante dentro de qualquer sistema de logística reversa, pessoal. Acho que a gente precisa ter em mente é a gradualidade. Eu acho que essa é uma palavra, esse é o mote de qualquer sistema. Nada acontece de uma hora para outra, nada é de repente, nada é simples. E aí, me perdoem de novo fazer remissão aos lixões que são proibidos há 70 anos e ainda nós convivemos com mais de 3 mil em operação no país. Então, assim, o passo do decreto, acho que a publicação que o governo faz, que a União faz do decreto, acho que é uma mensagem positiva de que o assunto anda. Lembrando que medicamentos não eram um produto previsto, de novo, no artigo 33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, tem aí um compromisso do setor se organizar para implementar todo esse sistema e assegurar, naturalmente, que eu acho que, diferentemente de alguns setores, aqui nós estamos falando da destruição do medicamento, né? Não tem o reaproveitamento, não tem o ciclo de vida se encerra com o descarte por questões de segurança, questão de saúde pública, que é prevalente dentro desse debate. E aí, Oscar, queria te ouvir o que você vislumbra como desafios para o seu setor, para o seu segmento, decreto publicado. E agora, o que você imagina aí para frente? Eu imagino que vários associados, né, nesse momento, têm essa ansiedade natural, como o próprio Mussolini comentou. E agora, para onde eu vou? O que eu faço? Amanhã é o ponto da... Como é que você tem visto isso? Como tem lidado? O que você tem sentido aí após aí nem uma semana de decreto publicado? Bom, Fabrício, agora começa uma nova fase, né? Eu acho que a gente aprendeu muito com essa fase que passou e entendo que a gente vai ter que talvez fazer o mesmo volume de discussões que a gente fez para chegar até aqui, só que com menos tempo e mais eficiência, porque não vai ser fácil. A gente sabe disso, tem custos, envolve muito esforço de todos da cadeia. Mas pelo que a gente tem visto, do posicionamento da indústria, posicionamento da distribuição e posicionamento do varejo, e o Nelson lembrou isso, o setor unido faz acontecer a coisa bem feita. Então, a gente está com uma expectativa muito boa. A distribuição ela entendeu o papel dela dentro do processo de logística reversa, e a gente agora tem um caminho muito grande, porque a Abafarma ela é uma parte da distribuição. Existem outras entidades que congregam outros tipos de distribuição, e eu acho que cada elo da cadeia agora vai ter que sentar junto, combinar como é que vai ser esse processo de quem vai recolher, como, quando, para depois, quando vier para os comitês com os outros setores, a gente já vir com muito mais conteúdo e já formado todo o processo para só encaixar no tudo. Então, assim, a expectativa é grande, mas a gente tem uma noção bastante clara das dificuldades que vão ter aí para frente. Mas, falando em gradualidade, que foi a palavra que você usou, eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai estar comemorando, da mesma forma que a gente está comemorando no dia de hoje as conquistas que vieram até agora. Fabrício, também queria, como o Mena Barreto falou, prestar aí um tributo aos que passaram também por todo esse processo. Ele citou muito bem o Jorge Froz, o Calixto, o Pedro. Eu acho que é importante realmente, porque eles começaram isso lá atrás e tiveram muito empenho nesse processo.
E, por fim, agradecer a você pela iniciativa, e tenho certeza que a gente vai continuar abusando aí do teu conhecimento nessa fase nova que se inicia. Oscar, muito obrigado. Acho que aqui tem um ponto importante na linha do que você está colocando, que eu acho que a primeira a questão da governança, né, que nasce a partir agora do decreto, que eu acho que é um ponto importante. O decreto traz a criação do grupo de acompanhamento de performance. Hoje nós temos aí 17 entidades que se organizaram já da época do acordo setorial, entidades que representam toda a cadeia, né, do negócio, medicamento e farmacêutico, com os prazos estabelecidos aqui em decreto, e que acho que a partir daí, como você trouxe também, o desdobrar, né, da implementação, da discussão operacional, discussões jurídicas que ainda perpassam, que a gente já viu aqui comentários, a compatibilização desse regulamento federal publicado pela União e a sua superveniência vis-à-vis normas estaduais, municipais, por vezes carente de critério técnico, econômico, de lastro que sustente, né, os seus números e os seus fundamentos. Então, acho que tem um desdobramento que, sem dúvida alguma, nós estamos começando. Acho que é um grande passo a União publicar um decreto regulamentando isso em âmbito nacional, mas, sem dúvida, agora tem o desafio da sua implementação. E respondendo uma pergunta aqui específica sobre o envolvimento das cooperativas de catadores de materiais recicláveis, aqui é um ponto importante que já na época do próprio edital de chamamento do acordo setorial pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, o próprio Ministério já não considerava para esse modelo, para esse segmento, em razão das suas particularidades, o envolvimento das cooperativas de catadores. E em linha com a própria Política Nacional de Resíduos, o seu artigo 33 e o seu parágrafo 4º, se não estou enganado, ele menciona a importância do envolvimento das cooperativas no caso das embalagens em geral. Então, aqui, a embalagem está associada ao produto. Então, particularmente, eu acho que, né, o modelo desse setor diferencia de outros já estruturados. E aí eu passo... Mussolini. Eu acho que eu vi essa pergunta também, e assim, o nosso produto não vai e não será considerado um produto perigoso, porque ele não é desta característica e produto perigoso. Mas ele sim tem que ter uma destinação correta. Então, por isso que, desde o primeiro momento, nós descartamos qualquer possibilidade dele ser... de utilizar as cooperativas de catadores. Eu acho que esse tem que ficar bem claro. Nosso produto não é um produto perigoso, tá? É um produto, ele se juntado vários produtos pode sim se tornar um produto tóxico, mas ele separadamente não. Mas por isso que nós temos que tomar muito cuidado e por isso que que eu não coloco como logística reversa. Eu desde o início venho conversando, infelizmente no decreto não teve outra forma de utilizar, mas é o descarte correto de medicamentos. Ele não é um projeto de logística reversa. O projeto de logística reversa é aquilo que você falou, que determinados produtos poderiam sim ser reutilizados. E no nosso caso, não há esta possibilidade. Não há possibilidade porque a gente não tem um controle de como ele foi armazenado na casa das pessoas, como que o blister foi aberto, se entrou umidade, se não entrou umidade. Então, reutilizar um medicamento que está na casa das pessoas é um risco sanitário extremamente alto e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Há algumas iniciativas espalhadas pelo Brasil e a gente tem colocado isso como algo extremamente perigoso, porque se isso não tiver um controle efetivo, você pode sim estar dando um produto para uma pessoa que não vai surtir aquele efeito esperado e a gente sabe que aquele produto que não surte efeito esperado pode trazer danos à saúde das pessoas. Obrigado, Nelson. Vou passar, Sérgio, na sua perspectiva aí também, aqui tem uma ponderação, né, que o André faz, como é que vai funcionar essa questão do rateio, compartilhamento de custos e despesas. Aqui eu tomaria a liberdade, inclusive, de comentar que acho que o próprio decreto é feliz em trazer essa alocação, né, de responsabilidade com ônus financeiro, diferentemente de outros setores ou outros regulamentos que trazem a responsabilidade sem alocar o ônus financeiro.
Então, aqui, eu acho que esse decreto foi feliz nesse ponto. Mas eu queria colocar para você, na sua perspectiva aí com o seu setor, né, com as suas associadas, como é que reverberou, como é que tá enxergado essa regulação e como é que você enxerga aí os próximos passos? O que você imagina aí do desdobramento a partir de agora com o decreto? Bom, nós temos um desafio. É um desafio, como eu falei, é um desafio tão grande quanto os 10 anos que passaram, né? Que a gente organizar isso. O decreto, ele realmente é muito claro no papel das farmácias, que é atuar junto ao consumidor para recolher o resíduo e num recipiente que a própria farmácia vai providenciar, que tem um padrão, que tem um dizer específico. Depois essa farmácia vai colocar no local primário e vai ficar à disposição para recolha, seja por parte do distribuidor, de uma outra, a própria farmácia, se ela tem um caminhão que leva produtos e retorna embalagens, talvez a própria rede faz a recolha para o seu centro de distribuição. E para o final, para fazer a terceira etapa, a recolha do local secundário para a destinação ambientalmente correta, que aí cabe ao fabricante, ao importador ou ao operador logístico. Assim, a gente já faz isso em alguns locais, então a gente já arrecada algumas toneladas de medicamentos por ano no Brasil. Eu também vi alguns comentários, né, aí. Se tivesse fracionamento, será que reduziria? Não. Senão, os Estados Unidos não recolheriam também 180 toneladas de produtos vencidos por ano. Na verdade, o que está na origem da sobra e do resíduo é o abandono ao tratamento, como o Mussolini colocou. 54% das pessoas abandonam o tratamento, gente. No ano passado, houve uma pesquisa da Datafolha, realizada pelo Conselho Federal de Farmácia. 47% das pessoas ouvidas disseram que sim, alteram para mais ou para menos a dosagem e param de tomar o medicamento quando lhe convém. Então, esse medicamento que não é tomado hoje vira agravo e quando ele vence, vira resíduo. Então, na verdade, se todo mundo cumprisse os seus tratamentos, não deveria sobrar, mas é um hábito ruim global. Tanto é que nos Estados Unidos, que entrega medicamento fracionado, um dos únicos países que faz isso ainda, né? Que agora vão ter que resolver esse problema com a rastreabilidade de medicamentos que vai chegar daqui a pouco aí. E hoje eles já fazem blisters, já entregam blistado, já entrega a caixinha fechada para o cidadão. Mesmo assim, sobra 180 toneladas de produtos por ano. Então, a gente tem que educar o usuário. Então, resgatando um pouquinho aí da fala da Beth, da abertura, na verdade, nós temos que educar o usuário, seja para ele cuidar melhor da saúde dele, seja para ele ter uma consciência ambiental. Então, assim, o que nós vamos fazer de próximos passos na Abrafarma é a gente mesmo fazer uma avaliação e digamos assim, uma análise do que a gente faz hoje, da distribuição disso, fazendo uma leitura vis-a-vis com o decreto aí, para a gente entender em que ponto a gente está e como que a gente já utiliza, inclusive, essa expertise e essa estrutura já montada para, seguindo a ordem que o decreto definiu, já colocar um meio carrinho aí no caminho, né? Já temos um trilho, porque de certa forma a gente faz isso. Agora a gente precisa melhorar isso. Como eu falei no início, um dos desafios é a gente definir justamente o que não é, né? O que o decreto não prevê, para também a gente não ir além da dose do necessário. Não que isso não seja bom, é porque isso não é salutar para um sistema estruturado e que possa ser comunicado de forma clara para o usuário. Então, daqui a 1 ano e pouco, quando esse negócio estiver no ar, né, a gente tem 1 ano para programar, etc., e está tudo ok, eu acho que cada consumidor brasileiro, cada usuário vai saber. A gente deve bolar um identificador para cada farmácia participante. Em cada cidade, a gente vai ter uma farmácia a cada 10 mil habitantes, como está previsto no decreto. E, assim, apesar disso não ter sido um acordo setorial, para mim foi. Ele tem cara de decreto, mas para mim foi porque todos nós participamos da construção desse texto e chegamos no melhor mecanismo possível, né, de execução. Então, agora a gente tem que... Eu tenho um trabalho interno na minha entidade de organizar também internamente como as empresas estão tratando dessa forma, e hoje todo mundo trata como consciência ambiental mesmo, e é voluntário, em como que a gente se integra ao projeto, que agora não é só um projeto da Abrafarma.
é um projeto setorial, né? Um projeto de todos nós, um projeto dos fabricantes, dos distribuidores e também de nós varejistas. Fabrício, deixa eu colocar uma coisa, porque no nosso setor, como em todos os outros setores, existem alguns mitos, né? E algumas coisas que ficam na cabeça do consumidor, e é bom, a gente tem 123 pessoas assistindo, é sempre bom colocar isso para as pessoas, né? E que elas possam disseminar isso aos seus amigos. Tá? A indústria farmacêutica, quando coloca numa caixinha, quando é um produto de uso contínuo, tá? Que é aquele produto que a pessoa vai tomar a vida inteira dela, um antihipertensivo, por exemplo, colocamos ou 28 comprimidos ou 30 comprimidos, 28 comprimidos, porque são 4 semanas, então há uma tese que fica mais fácil do que 30 comprimidos, porque tem mês que tem 31 e aí gera um monte de problema, mas vamos lá, quando a gente coloca num produto, por exemplo, num antibiótico, que não é de uso contínuo, ou num anti-inflamatório, que não é de uso contínuo, 10 comprimidos, ou 20 comprimidos, ou 24 comprimidos, a gente não coloca porque a gente quer colocar. Não é assim que a coisa acontece. Quando a gente vai colocar um número de comprimidos dentro de uma caixinha, a gente coloca um tratamento. E é feito através do estudo clínico, que demora aproximadamente 3 anos para fazer o estudo de ajuste de dose, para saber, para o indivíduo como o Fabrício, ou o indivíduo médio entre o Fabrício e o Mussolini, o indivíduo médio aqui é o Oscar, certo? O Fabrício magrinho, eu gordinho, o Oscar no meio dos dois é o indivíduo. Então, o estudo de ajuste de dose é feito com um indivíduo como o Fabrício, como o Oscar. Mas eu preciso um pouco mais de medicamento e você precisa de um pouco mais de medicamento. Mas há um estudo clínico muito bem centrado. Então, não é assim, a indústria coloca o quanto quer dentro de uma caixinha. Seria muito melhor fazer fracionamento. Está mais do que demonstrado. Os países que fizeram fracionamento estão voltando atrás. Aqui no Brasil, quiseram fazer um fracionamento que eu chamava, eu fui criticado por causa disso, chamava que era fracionamento Tramontina, porque junto com cada caixinha a gente ia ter que mandar uma tesourinha lá para a farmácia do Sérgio, para o cara recortar o blister e entregar o fracionamento, que era isso que queriam fazer, sem pensar no problema não só de logística desse produto, né, mas o problema sanitário que estava criando e ficar recortando cartucho de produto ou dando xarope em colher dentro da farmácia. Essas coisas, no nosso país, infelizmente, as coisas são jogadas ao vento e criam uma imagem que é uma imagem completamente errada. A indústria farmacêutica não ganha produto se ela põe dinheiro porque ela põe mais ou menos produto dentro de uma caixinha. Ela ganha dinheiro pelo tratamento que ela está fazendo. É assim que a gente faz. A farmácia ganha dinheiro porque ela atende bem o seu cliente, a distribuição ganha dinheiro porque ela coloca o medicamento nosso nos 5.700 municípios que nós temos que colocar. É assim que a gente faz. E a gente faz tudo isso, a gente faz saúde dentro das caixinhas. A gente coloca dentro das caixinhas, as indústrias farmacêuticas colocam dentro das caixinhas, o Oscar, as empresas dele transportam essas caixinhas e o Sérgio vende essas caixinhas, dispensa essas caixinhas que trazem saúde dentro das caixinhas, trazem melhoria de vida para as pessoas. Eu sempre dou esse exemplo, eu não perco a oportunidade de dar o exemplo. Quando eu nasci em 1958, tenho 62 anos de idade. Quando eu nasci, a expectativa de vida do brasileiro era 49 anos de idade. Tirando você, Fabrício, que deve ter uns 30, aqui, se a indústria farmacêutica não tivesse agido para o bem da população, nós, 4 que estamos aqui, já não estaríamos mais, porque nós já teríamos passado dessa para uma outra. Então, graças à indústria farmacêutica, que desenvolveu produtos, que deu todo o arsenal terapêutico para que a medicina evoluísse, porque é através do arsenal terapêutico que nós colocamos nas caixinhas que a medicina pode evoluir, foi através disso que a gente pode estar aqui discutindo logística reversa e discutindo uma vida melhor para os nossos para a nossa população. Obrigado, Nelson. Eu acho que esse é um ponto importante. Queria pegar o gancho. Nós temos um decreto, o decreto tem metas, o decreto tem prazos, tem compromissos de estruturação,
tem diretrizes. Agora, como educar o consumidor? Beth, como colocar o consumidor em linha, né, no gancho do que o Sérgio colocou, que ele fez essa abordagem também, como trazer o consumidor para o sistema? Lembrando que a logística reversa começa a partir daí. Como é que você enxerga isso, Beth? Está fechado o áudio. Não, já abri. Eu vejo bastante diferenciada a situação aqui do que em outros setores, porque outros setores que não têm as características da indústria farmacêutica, esses produtos outros podem ser depositados de distintas formas, e criou-se, que aliás era uma grande ambição dos governos estaduais e federais, criou-se uma nova categoria. A logística reversa tem um viés muito importante para um país como o Brasil, que é a inclusão social. Então, foi criada essa categoria de catadores que encaminham para os diversos pontos de coleta todos os materiais. E essa categoria foi, enfim, educada, buscada, nasce de um grande desemprego, hoje é uma categoria preparada para fazer isso, e isso é bastante importante dentro do sistema. Então, a logística reversa flui, se eu olhar outros setores, na sua etapa de fazer chegar o produto a ser reciclado no seu ponto final, graças exatamente à circulação dessa classe que são dos catadores, que se incumbem disso e trazem para pontos específicos, diferentemente em cada setor. Não é o que acontece aqui. Então, aqui, o que é bastante diferenciado é o próprio consumidor quem vai fazer isso. Num país da dimensão do Brasil, 9 milhões de quilômetros quadrados, diversas classes sociais. Então, eu acho que a gente ainda vai ser mais um pouco onerado em custos, que é exatamente como fazer isso. E como fazer isso, na minha visão, você pode criar pontualmente, você pode criar um programa com escolas, você pode criar uma série de coisas, mas é a comunicação, e a comunicação de massa, porque o país tem 200 milhões de pessoas, das quais que 140 milhões sejam usuários de medicamentos. Então, porque o educar não é dizer leva lá, o educar é explicar o que é, por que é, qual é o valor de fazer isso. Se o consumidor não vê o valor para ele de fazer isso, ele não vai fazer. Então, eu acho que eu gosto muito dos grupos de acompanhamento de performance, que é a fase que nós estamos agora, porque isso requer de todos nós um sistema organizado, muito possivelmente com ajuda externa, de comunicadores, porque você tem várias fases até fazer esse consumidor chegar à farmácia. Ele tem que entender o valor ambiental disso. Se ele não entender, para ele não tem valor. Ele precisa entender a importância desse produto que ele tem dentro de casa, que não usado não tem por que ser jogado indevidamente fora de outra maneira incorreta. Ele tem que entender por que ele é que tem que fazer isso. O consumidor pode perguntar, por que sou eu, não é o outro? Então, tem que ser uma comunicação que eu acho que tem espaço no século que a gente está, nesse grande movimento aí de novos mercados e, enfim, reposicionar todo o consumo, porque não é só... você tem hoje um viés bem claro de consumo consciente, e isso faz parte disso. Então, esse projeto de educação, ele, na realidade, quando ele entrar nunca mais na vida, ele vai sair. Isso está agregado ao negócio. Isso tem que ser parte do negócio. Empresas têm que entender, laboratórios têm que entender o valor da reciclagem. Isso é muito importante, acho, no mundo sustentável. Qual é o seu lucro além do profit?
profit beyond business, entendeu? Então, as empresas mais sustentáveis, as empresas de melhores processos, as empresas que realmente conseguem sair desse mundo mineral, fóssil, poluidor e entrar em processos realmente limpos e sustentáveis, eu não tenho a menor dúvida que isso vai bater no valor da ação em qualquer mercado do mundo, entendeu? Você vai valorizar, a sua empresa tem outro valor. Então, e isso nessa mesma linha, quer dizer, entendendo as empresas, o valor que isso tem no seu negócio, porque você tem o valor ambiental, você tem o valor global, você tem o valor do país e tem o valor do seu negócio. Isso está no valor do negócio, isso é mensurável no valor do negócio, quando eu opto por essa marca e não aquela, porque essa tem um processo sustentável de fazer as coisas e a outra não. Então, isso, nesse sistema que a gente tem, todo o negócio, o consumidor, já que nós estamos falando só daquilo que é o uso caseiro, não estão eliminados outros usos de medicamentos, esse consumidor ele tem que ser incluído nesse entendimento e como educá-lo, seja hoje através da comunicação, futuramente, não sei se é através do próprio produto, etc., mas isso é uma comunicação maciça em cima disso. Essa é a única maneira e um projeto claro de comunicação para a gente colocar o cidadão saindo e indo até uma farmácia, às vezes só fazer isso. Ele não tem nem a oportunidade de comprar outra coisa, mas ele vai fazer porque ele acredita nesse sistema. Eu vejo dessa maneira. Bom, eu queria aqui agradecer, que eu vou passar para vocês para as últimas considerações. Só vou fazer um parênteses aqui, só para todo mundo entender a importância do momento. Nós estamos em 2014 e 2015, nós tivemos os acordos setoriais de embalagens de óleo lubrificante, lâmpadas, embalagens em geral. E 2018, o termo de compromisso de embalagens de aço. 2019, acordo setorial de bateria chumbo ácida, acordo setorial de eletroeletrônicos. Este ano foram publicados o decreto de eletroeletrônicos e o decreto de medicamentos. O que mostra por parte do executivo? Uma rigidez na condução da política pública também. Se não tem acordo, tem decreto. Então, isso demonstra também que tem um processo de diálogo aberto, de construção. E quando não se encontra um denominador comum, como se encontra por intermédio de acordo setorial ou mesmo termo de compromisso, que tem um aberto agora para embalagens, por 6 empresas, tem o decreto. Então, mostra que em menos de 2 anos, foram 4 regulamentos para logística reversa e nos anos anteriores, da mesma forma, 4 regulamentos para logística. Então, vê que a política pública está sendo empenhada pela atual gestão. Então, para as considerações finais, vai na mesma sequência. Mussolini, contigo. Fabrício, muito obrigado. Obrigado, Beth. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Oscar. Obrigado a todos que nos ouviram, todos aqueles que nos ouviram até agora. Eu acho que nós fizemos, e eu realmente sinto orgulho, eu sei que a minha entidade como todo sente orgulho do trabalho que nós conseguimos construir até agora. Ontem eu fiz questão de homenagear as pessoas que o Sérgio tinha comentado hoje aqui. Eu acho que nós tivemos grandes soldados nesta batalha, e foi o que já foi dito, e o Oscar lembrou bem. O assunto não morreu com a publicação do decreto, muito pelo contrário, nós vamos ter um trabalho muito árduo pela frente para a gente fazer a implementação disso dentro dos prazos corretos, sem que onere efetivamente a nossa indústria, porque nós não podemos onerar a indústria, porque quando a gente tira dinheiro da indústria para assuntos paralelos, a gente deixa de gastar dinheiro para fazer pesquisa e desenvolvimento de produto. Então, a gente tem que ter as nossas obrigações sociais e a gente vai ter aqui, a gente vai cumprir esse decreto, vai fazer um país melhor, sem dúvida nenhuma.
Né? E como recado final, eu sempre digo uma coisa, e venho falando isso, e é copiando de um diretor do Sindusfarma, que eu falo. Todos nós podemos ter uma certeza, é da indústria farmacêutica que vai sair a solução para essa crise, quer através de uma vacina, quer através de um produto curativo do coronavírus, do Covid-19. Então, muito obrigado e uma boa noite para todos vocês. Muito obrigado, Nelson, pela participação. Oscar? Bom, Fabrício, agradecer mais uma vez aos participantes. Eu acho que nós da Abrafarma estamos muito animados pelos próximos passos, porque eu acho que vai ser um sucesso, pelo que a gente tem visto nas reuniões que a gente tem feito para um setor. Eu acho que quando a gente fala de preservação de meio ambiente, a gente, não só como executivos, mas como cidadãos, a gente tem um prazer muito grande de trabalhar nesse tema. Por isso eu não tenho dúvida que vai evoluir com muita eficiência esse processo. Completando um pouco o que a Beth disse, eu acho que a consciência do consumidor, do paciente, ela é também fundamental para esse processo. Não só os elos da cadeia têm que ser envolvidos, ele faz parte também dessa cadeia. Mas eu vejo completando o que ela disse, eu vejo uma diferença muito grande nas gerações que estão vindo agora do que nas nossas gerações. Eles têm uma consciência ambiental muito maior do que a nossa. E vem evoluindo muito rápido. Eu tenho uma filha de 18 anos que tem uma consciência ambiental que foi ensinada para ela nas escolas, que é muito maior do que a que eu tive quando eu aprendi. E tem uma filha de 14 que já tem uma consciência ambiental muito maior do que a minha filha de 18. Então, eu acho que essa educação nas gerações que vão vir, ela é fundamental para que esse processo tenha sucesso. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar, Fabrício, pela iniciativa. E eu acho que é nessa transparência, nessas conversas, que a gente vai evoluindo para o melhor caminho. Muito obrigado, Oscar. Eu acho que isso é importante. Acho que essa ponderação, vocês, como lideranças, entre tantas outras, como vocês fizeram questão de mencionar, o Jair, entre tantos outros amigos e colegas que passaram nesse assunto, trabalhando combativamente como vocês, eu acho que a homenagem é rendida a todos. E essa transparência com que vocês tratam o assunto e essa maturidade, para que o pessoal chegue na sociedade civil, a informação chega no consumidor, e isso certamente cria o círculo, né, virtuoso para o sistema rodar a partir da sua implementação. Sérgio, contigo. Abre o microfone, Sérgio. Bora, abriu. Só agradecer, então, a todos também, os meus colegas do painel, Nelson, Beth, Oscar, Fabrício, pelo convite. É um desafio. Acho que a mensagem que fica para o consumidor é: não deixe de fazer o seu tratamento. Não deixe de cumprir o seu tratamento. Se por algum motivo você percebeu que sobrou alguma coisa, não deveria sobrar, você agora vai ter onde descartar e isso tem um processo estruturado para fazer isso bem feito. Da nossa parte, a gente tem a adesão ao tratamento é uma bandeira que a gente está levantando e já levantava, mas agora isso fica muito mais evidente. Eu acho que o cidadão também que sai dessa crise, eu já passei daquela medida do Mussolini aí, que eu já tinha morrido junto com o Mussolini, que eu estou com 52 anos. Uma pessoa de 50 anos não vê ao redor muito fácil as pessoas morrendo. Meus pais estão vivos, graças a Deus. Meus tios todos estão vivos, estão todos os tios dos meus pais, uma boa parte está vivo. E nessa crise a gente está vendo a parente do vizinho, um tio do amigo, muitas pessoas próximas e a gente percebeu que as pessoas vendo que na Itália a comorbidade, né, de onde surgiu a primeira notícia forte desse negócio da comorbidade, mais pessoas com comorbidade sofriam mais com o Covid. Muita gente, eu acho que toma consciência da importância disso, de cumprir seus tratamentos, de ter uma vida saudável, de suplementar, e a farmácia é justamente esse local que cuida disso tudo, né? Então, a gente está em linha com o programa de adesão, acompanhando jornada de tratamento agora do paciente. A gente está vivendo uma transformação digital
né, e revisando todos os processos em torno de reduzir fricção. O paciente entra por qualquer canal, ele compra em casa, retira na loja, ele compra na loja, recebe em casa, ele usa uma plataforma para se conectar, eu envio um lembrete para ele se o medicamento dele está acabando. Então, a gente cumpre toda essa jornada, né? E vamos fazer isso certamente com mais eficácia, mas faltava o último ponto. Ok, se sobrar, que não é para sobrar, o que você faz com isso, né? Então, eu acho que agora fecha o ciclo e o nosso desafio é montar essa lógica inteira e fazer isso comunicar de forma muito eficaz, né, para que o cliente ele entenda o papel dele também nesse ciclo e que nós estamos ali dispostos como o último ponto da cadeia à disposição da distribuição e do fabricante, que é onde começa todo esse negócio dessa inovação, e a gente está lá para fechar esse ciclo quando necessário, né? No caso do descarte que precisa ser feito. Então, o desafio agora é colocar em marcha. A gente acha que é muito tempo, até outubro do ano que vem, é pouco tempo. Que a gente tem trabalho para caramba para fazer. A gente vai certamente encontrar determinados estados, e o Brasil, nós temos muitos Brasis, nós somos muito assimétricos, né? Então, em determinados locais, nós vamos dizer, caramba, como que a gente vai fazer isso? Não vai ter solução em determinados locais. E nós vamos ter que sentar com o governo e conversar, Ministério Público, envolver todo mundo e a gente chegar a um consenso de como que a gente vai transpor as barreiras que vão aparecer, né? Então, a gente já tem dificuldades hoje. Algumas cidades, mesmo nesse sistema voluntário, não implantamos porque não era possível. E agora nós vamos ter que encontrar soluções e temos aí 1 ano e pouquinho para discutir isso. Não é pouco tempo, é o tempo suficiente. E todo mundo que está com ansiedade, vamos começar amanhã, nós não vamos começar amanhã. Porque nós vamos começar direito, organizado, comunicando bem e fazendo da forma correta como a gente encontrou. Então, a gente, como eu falei no começo, está na hora. Agora a gente está maduro o suficiente para fazer isso rodar bem feito e é o que a gente pretende fazer. Obrigado mais uma vez a todos que estão assistindo e da Abrafarma podem contar com a gente aí para novas iniciativas e próximos passos aí que a gente pode vir. Certamente essa discussão vai continuar, hein, Fabrício? Acho que a gente vai voltar algumas vezes aqui. Tudo bem, obrigado, pessoal. Valeu, Sérgio, obrigado. E, Beth, para as suas considerações. Bom, eu acho que o mais importante é assimilar, entender que a sustentabilidade tem dia para começar, mas jamais para terminar. Eu nem digo que a indústria farmacêutica esteja começando, não é isso, esse é mais um passo dentro da sustentabilidade que já é exercida pelo setor farmacêutico em processos muito conscientes e muito ambientalmente corretos. Essa é mais uma etapa. Acho também que, voltando ao consumidor, que é o que nos preocupa, já que ele é ele dá o starter no processo, vou lembrar a fala do Oscar, que foi bastante própria. A indústria farmacêutica ela não está num mundo isolado, ela que cria uma reciclagem e que aí todo mundo tem que começar a aprender o que é. É um sistema, é um imenso sistema, um gigantesco sistema, na realidade, de cuidar melhores condições ambientais para sobrevivência, para produção, etc, etc. Então, também esse futuro consumidor tem uma vantagem de que nós não somos um discurso isolado. Esse discurso passa confortavelmente para toda uma revisão de hábitos de consumo, de moradia, de preservação do meio ambiente, de fazer uma economia sustentável, porque não adianta nada se o meio ambiente vai bem, mas a economia não é sustentável. Então, eu acho que isso se insere num contexto de, como eu digo, não tem fim, nunca vai acabar, porque depois desse tipo de reciclagem que a gente agora vai começar, virão outros processos mais renováveis, mais sustentáveis. Então, eu acho que isso eu acho bastante importante trazer mais esse elemento para o consumidor e ele tem capacidade de assimilar. Acho que para empresas
para investidores, para laboratórios, é mais uma etapa também bastante importante, porque se a gente for pensar em linhas creditícias hoje, por exemplo, todas elas já são diferenciadas. Se o seu projeto vai fazer alguma coisa mais sustentável ou com o business as usual. Então, todo esse mundo financeiro mergulhou na sustentabilidade, principalmente nas crises de 2009, 2010, quer dizer, você tinha o meio ambiente, era uma coisa assim lá longe, né? As áreas de sustentabilidade eram lá no fim da empresa, se é que tinha. Então, a grande crise econômica a partir de 2009 fez a economia mergulhar no clima, porque não tendo recurso para tudo, ela terminou optando, então vamos nos direcionar para a economia sustentável, que então a gente tem uma plataforma bastante sólida para investir. E aí juntaram-se esses dois temas e hoje, evidentemente, esse tema é altamente econômico. Então, para empresas, hoje, como eu já citei, você vê em bolsas de valores ações muito diferenciadas dependendo da sustentabilidade da empresa. Então, eu acho que esse é um passo de realmente um ganho planetário, porque ganha o consumidor, ganha o laboratório, ganha o governo, ganha o país. É um processo educacional que, para mim, é muito importante esse ponto. Isso é uma alavanca que você pode trazer outros importantes conceitos para a educação do consumidor de produtos farmacêuticos em várias frentes. Então, eu vejo muitos valores. Acho que o último valor para eu encerrar é esse acordo ter sido feito dentro do universo do próprio setor. Então, são os laboratórios, são as farmácias. Eu já participei de logística reversa com 23 setores. E aí a equação é difícil, ela faz suar realmente. E você precisa sair com um produto só. Então, eu vejo isso como uma vantagem nossa. Eu vejo que há todos os elementos para colocar essa equação em pé. E acho que é uma imposição dos tempos, mas ela é muito bem-vinda. Então, muito obrigada, Fabrício. Agradeço também meus colegas de painel. E acho que foi uma boa prosa mesmo. Foi muito bom. Muito obrigada. Beth, queria agradecer a cada um de vocês, agradecer o pessoal que está acompanhando aqui, Eduardo, Matheus, Vitor, Flávio, pessoal participando, André, a Rose, Leonardo, Cristiane, Citivara, Lucas, entre tantos outros. Aqui só os que comentaram aqui que estão participando. Então, assim, o tema começou agora, acho que demanda, né, mais discussões para informar. Né? O decreto está posto, está publicado, o decreto 10.388, de 5 de junho de 2020. Então, fica aqui o agradecimento a todo mundo que nos acompanhou até o momento, agradecer Beth, Mussolini, Oscar, Sérgio, cumprimentar vocês pela liderança nos seus setores empresariais, assim, de forma efusiva, pelo resultado, pelo trabalho feito durante o acordo e durante a consulta pública. Então, fica aqui meus cumprimentos, uma excelente semana, fiquem bem, saudáveis, e a gente se encontra. Obrigado por tudo aí, viu? Um forte abraço. E obrigado a todo mundo que nos acompanha. Nós que agradecemos. Até mais, um abraço. Abração, obrigado.